Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à reflexão do Santo Evangelho deste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 18. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Queridos irmãos, nós bem sabemos que o dia de São Pedro e São Paulo é dia 29 de junho. No entanto, a Igreja no Brasil transfere esta solenidade para o domingo seguinte, para que, no domingo, os fiéis possam celebrar com toda a dignidade e dedicação possíveis. E então chegamos este domingo celebrando as duas colunas da Igreja de Jesus Cristo, Pedro e Paulo. Olhemos com atenção para o Evangelho de hoje, porque ele nos traz detalhes de muita riqueza e detalhes que nos preenchem a nossa espiritualidade, o nosso coração e nos ajudam no nosso crescimento de fé. O Evangelho de hoje está no capítulo 16 de São Mateus e ele é dividido em duas partes. A primeira parte, Pedro revela a identidade de Jesus Cristo. Na segunda parte, Cristo revela a identidade de Pedro. Essas duas partes estão intimamente ligadas e, na verdade, a segunda parte é como que um desdobramento da primeira. A segunda parte é como que uma consequência da primeira. Pedro, tomado pelo Espírito Santo e emprestando a sua voz aos 12, professa a fé e diz quem é Jesus, o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Pedro está certo na sua resposta e Jesus, percebendo que Pedro foi capaz de reconhecer esta verdade, que Pedro foi capaz de abrir-se ao Espírito para professar esta realidade, então Jesus revela a Pedro qual é a missão dele. Aqui já está algo muito grandioso. Pedro recebe a sua missão. Pedro toma consciência da sua identidade ao tomar consciência da identidade de Cristo. Pedro encontra o seu ser, o sentido do seu ser, ao encontrar-se com o ser de Jesus Cristo. Só é possível saber quem somos, só é possível responder às perguntas maiores de nossa vida, só é possível entender qual é a nossa missão a partir da missão de Jesus Cristo, a partir do encontro mais profundo e verdadeiro com o Senhor, a partir da luz que vem do Filho de Deus. E então, a primeira parte, Pedro diz quem é Jesus. Em consequência, Jesus dá a Pedro uma missão e revela qual é a identidade de Pedro. Qual é a identidade de Pedro? Ser pedra, ser rocha, ser fundamento e ter as chaves em suas mãos. Vamos entender agora estas duas figuras muito importantes. A figura da rocha e a figura da chave. A figura da rocha, usada por Jesus para dizer que Pedro, sobre esta rocha, construirá a sua igreja, ela é muito forte para aquele tempo. Pode parecer simples e regular para nós hoje, 2000 anos depois, mas na época de Jesus, as edificações eram feitas, se possíveis, em cima de grandes rochas. E grandes rochas serviam de fundamento seguro para grandes construções. Casas, palácios, muralhas poderiam e, se possível, seriam feitas em cima de rochas grandes, firmes, e isso daria sustentação, estabilidade e segurança para as casas e para as construções. Quando Jesus chama Pedro de rocha, de pedra, Simão agora é pedra e sobre esta pedra será construída a minha igreja, todos ficam admirados. Aquilo é muito forte.
E esta admiração, até por que não dizer este choque, aumenta quando Jesus diz que Pedro vai ter também as chaves em suas mãos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves também eram muito importantes para aquele povo, justamente porque naquele tempo muitas das cidades eram muradas, tinham muralhas, tinham grandes muros e por sua vez tinham portões, portões que eram trancados no período da noite. E havia a pessoa responsável pela chave dos portões da cidade. Esta pessoa era uma pessoa revestida de muita dignidade e importância. Ter a chave de uma cidade significava ter o poder de escolher quem entra e quem sai, ter o poder de fechar e de abrir, ou seja, era uma pessoa que realmente tinha importância, dignidade e se sobressaía sobre as demais. Era como que um grande líder daquela cidade. Basta lembrarmos de Jericó e vermos como Jericó, lá no Antigo Testamento, possuía as muralhas, as famosas muralhas de Jericó. Mas voltando aqui para Pedro, Pedro então se sente assustado, se sente admirado como todo aquele povo com estas duas imagens. Ele é rocha e ele possui as chaves. Esse estupor ainda é maior se nós percebermos que Jesus chama Pedro a partir de agora, antes Simão, agora Pedra, de algo que não era comum ser chamado naquela época. Este apelido, Pedra, do grego Cefas, este apelido era incomum para aquela região, para aquele povo. Também era incomum chamar Pedro assim, porque não fazia parte da personalidade de Pedro ser como uma pedra. Não fazia parte do ser de Pedro ser sólido, ser firme, ser seguro. Pelo contrário, Pedro era inseguro, Pedro era titubeante. Muitas vezes Pedro duvidou e vacilou. Basta vermos quando Pedro afunda no mar e Jesus diz, homem de pouca fé, ou ainda, antes da cruz, Pedro nega Jesus. Ser chamado de pedra, este apelido não caracterizava até então a personalidade de Pedro, a personalidade do apóstolo, mas Jesus conhecia o coração de Pedro e, se assim Jesus o chamava, é em razão da função, a função com a qual Jesus iria investi-lo. Então, a partir de agora, ele é Pedro, ele é a pedra. Depois, Pedro recebe este título não pelos seus próprios méritos, mas em função da igreja. Pedro é pedra em função da igreja e Pedro recebe as chaves em função da igreja. Receber as chaves, algo muito importante, é receber o poder. E Jesus disse, o que é desligado aqui é desligado no céu, o que é ligado na terra é ligado no céu. O poder das chaves é para ser usado já aqui nesta terra. O poder das chaves não é para ser usado apenas no céu, mas ao dar a Pedro o poder das chaves, Jesus já está instituindo um líder, um cabeça. Jesus já está instituindo uma figura, um garante daquela comunidade. No Evangelho de São Mateus, que acabamos de ouvir, Jesus usa exatamente esta expressão. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Jesus não está dizendo que a igreja é de outros ou a igreja é de Pedro, mas a igreja é de Jesus Cristo. E ao dizer minha igreja, ele está dizendo que está fundando, está apontando para a fundação de algo realmente novo. A Igreja Católica não é uma dissidência do judaísmo, não é uma seita do judaísmo, mas é uma nova realidade. A Igreja de Jesus Cristo é a nova comunidade de Yahvé, é o novo povo de Deus, é a comunidade do Senhor reunido, escolhido por Deus e reunido para cultuar este mesmo Deus. Do grego eclesia, ou então no hebraico querral, o povo reunido, povo de Deus, congregado para louvar e cultuar este mesmo Deus. É o novo povo de Deus. A partir dos 12, já encontramos esta belíssima realidade. É aqui que Jesus está abrindo o seu coração e de dentro do seu coração está brotando a sua igreja. Bonito é também percebermos que Jesus usa a expressão minha, pertença, total pertença. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de quem quer que seja. A igreja é de Jesus Cristo e por fazermos parte do batismo em Cristo,
também somos da igreja, também a igreja é nossa, mas não no sentido de pertencer de forma egoísta ou de posse, mas pertencer no sentido de responsabilidade. Jesus dizer que a igreja é dele, minha igreja, está dizendo que a igreja vem do coração dele. Ele a deseja, ele a salva, ele a batiza com o seu sangue, ele dá a ela a sua presença divina, ele institui o sacrifício, ele vive a nova e eterna aliança. Ele convoca, ele realiza, ele banha com o seu sangue. A igreja é dele. E o que afinal é a igreja? A igreja é o reino de Deus em começo, em princípio aqui na terra. É a barca através da qual nós vamos chegar ao reino perfeito, ao reino celestial. Por fim, queridos irmãos, tantas vezes nós nos perguntamos por que é que celebramos Pedro e Paulo juntos? Não deveriam ter celebrações separadas, já que são tão iminentes, tão grandes e tão importantes? De fato, nós teremos outros momentos para celebrar Pedro e para celebrar Paulo também. No entanto, celebrar Pedro e Paulo juntos no dia 29 de junho talvez confirmar, talvez louvar a grande obra de Deus operada através destes dois homens, que eram totalmente diferentes, mas totalmente complementares. Pedro é o sinal da firmeza, tanto é que recebeu este nome, pedra. Pedro é sinal da solidez, da firmeza, é o sinal do fundamento que garante a estabilidade. Pedro é o sinal daquele que dá segurança para aquela obra que Jesus havia oferecido, ofertado, aquela obra que nascia do seu coração. Já Paulo é sinal da audácia. Paulo é sinal do missionário. Paulo é o sinal do envio, da ida, da reflexão. Queridos irmãos, audácia e firmeza não são contraditórios. A firmeza não exclui a audácia e a audácia não nega a firmeza. Ambas, firmeza e audácia, representadas por Pedro e por Paulo, ambas são complementares, são elementos necessários e vitais para a nossa vida de fé, para a nossa vida de cristãos. Percebamos bem, quando vivemos a doutrina, quando vivemos a liturgia, as leis, quando vivemos a moral, quando vivemos o direito canônico, nós estamos vivendo a solidez, a firmeza. No entanto, vivemos tudo isso com a necessidade de testemunhar tudo isso. E este testemunho, então, vivemos pela audácia. Mas também não poderíamos viver apenas a audácia. Para viver a audácia é preciso fundamentar-se em algo. E o audaz, o apóstolo, o enviado, aquele que vai anunciar a boa nova, vai levando alguma coisa. O apóstolo, o enviado, o animador, sempre leva algo. Não anuncia a si mesmo e não anuncia o vazio. A novidade é sempre velha. Como diz aquela passagem, vai tirando do seu baú coisas sempre novas e sempre velhas. Assim é a vida da igreja. Como diria o escritor inglês Chesterton, se queremos manter uma parede sempre branca, é preciso constantemente pintá-la de branca. É preciso o ar da novidade, mas a novidade pela novidade não se sustenta. O ar da novidade que vem das origens da firmeza da fé. Penso também que celebramos Pedro e Paulo para relembrarmos a importância do ministério petrino, do ministério do Sumo Pontífice. Afinal, quando Jesus dizia que Pedro era a rocha, a pedra sobre a qual se edificaria a sua igreja, estava dizendo não somente dele, também dele, mas não somente, estava dizendo também dos seus sucessores e dos 266 que viriam depois de Pedro, inclusive chegando até Francisco. Francisco é a rocha sobre a qual está edificada a Igreja de Jesus Cristo. Ele é aquele sinal da unidade. Lembremos que depois de Paulo encontrar-se com o Senhor, Paulo foi ter com Pedro em sinal desta unidade. Paulo não tornou-se uma igreja independente, Paulo não tornou-se senhor de sua própria igreja, mas, na humildade de um cristão, de quem havia se encontrado com Jesus, foi até Pedro. E ele escreve isto: era preciso ter com Cefas. Ao mesmo tempo, Paulo corrige Pedro,
mostrando para nós que a verdadeira autoridade é vivida também na fraternidade. Quando lá em Gálatas capítulo 2, Paulo corrige Pedro, faz no espírito fraterno. Mas esta correção não é sinal da ignorância, do ignorar a autoridade de Pedro. Pelo contrário, a correção fraterna fortalece os laços da autoridade porque ao corrigir Pedro, Paulo está reconhecendo a autoridade de Pedro. Corrigir é sempre diferente de prescindir. Paulo poderia, se fosse um não convertido, ignorar Pedro. Poderia assumir para si o poder, mas Paulo jamais tomou o poder da igreja para si. Paulo respeita Pedro, corrige fraternalmente Pedro e continua debaixo da autoridade de Pedro. Por fim, queridos irmãos, Pedro e Paulo, que são de tempos diferentes, trilharam caminhos diferentes, de vida e características, personalidades diferentes, se encontram no fim de suas vidas no mesmo destino, na mesma missão, se encontram no derramamento de sangue, no martírio, testemunho perfeito. Pedro morre crucificado, mas não se achando digno de morrer como mestre, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo é decapitado. Diz um ditado latino que o fim coroa a obra. O fim de Pedro, o fim de Paulo, o derramamento de sangue, com certeza, coroa toda a bela obra, toda a bela caminhada destas duas colunas da igreja. Cada um com o seu dom, cada um com o seu modo, cada um se abrindo à ação e à graça de Deus. Na diversidade, Deus faz unidade. Querido irmão, querida irmã, aprendamos de Pedro e de Paulo, que apesar de nossos erros, apesar de cada característica nossa, de cada limitação nossa, Deus conta conosco e Deus quer nos tocar, nos transformar e fazer de cada um de nós instrumentos de salvação. Continuemos sempre perseverantes na fé, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e para o triunfo de sua Santa Igreja. Deus abençoe você, sua família, venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.